Miguel brinca sozinho no quarto, empilhando blocos em silêncio. Não fala há um ano, desde o acidente da mãe. Bianca entra com os produtos de limpeza. Quando vê o menino, para na porta. "Oi, gatinho, que torre linda!" Miguel levanta os olhos, surpreso. Ninguém conversa com ele assim. Bianca se senta no chão ao lado dele. "Posso brincar?" Tira dedoches coloridos do bolso. "Olha quem veio te visitar." Faz voz engraçada pro patinho amarelo. "Oi, Miguel, vim fazer amizade." O menino fica fascinado. Bianca continua a apresentação. Sem perceber, Miguel começa a sorrir. "Quer tentar?" Ela coloca um dedoche na mãozinha dele. Miguel hesita, depois balança o bonequinho. Ri baixinho. É a primeira risada em um ano. Do corredor, Diego para na porta. Não acredita. Seu filho está rindo. Miguel sussurra baixinho. "Patinho." Diego se segura na parede. O menino falou, depois de um ano de silêncio. "Isso mesmo, pequeno. Patinho amarelo." Bianca sorri. Miguel aponta para o dedoche. "Mas, claro, a gente vai brincar muito." Diego se afasta emocionado. Uma faxineira conseguiu em 10 minutos o que médicos não conseguiram em meses. 2 horas depois, uma mulher elegante sobe as escadas. Doutora Joana, psicóloga de Miguel há 8 meses. "Bom dia, Diego. Como o Miguel passou?" "Acho que ele está melhorando." Os olhos dela brilham. "Que bom. Deve ser nosso trabalho dando resultado." No quarto, Miguel responde melhor que o normal. Joana franze a testa. "Houve alguma mudança na rotina? Contratei uma faxineira nova, a Bianca." Joana fica alerta. Uma faxineira fazendo progresso com seu paciente? "Diego, crianças com trauma precisam de estabilidade. Pessoas sem qualificação podem atrapalhar tudo." Nesse momento, Miguel desce correndo, vê Bianca guardando os produtos e seus olhos se iluminam. Acena para ela. "Oi, príncipe!" Bianca retribui o carinho. Miguel sorri e volta correndo. "Você viu? Ele acenou sozinho." Diego fica emocionado. "Exatamente o que eu falei." Joana força um sorriso. "Ele está criando dependência com pessoas inadequadas. Isso é perigoso." Por dentro, ela ferve de raiva. Uma faxineira não pode destruir seus planos. 1 semana depois, Miguel espera Bianca na escada, ansioso pelas brincadeiras. Ela criou comunicação através de desenhos. Miguel desenha sentimentos. Ela responde com figuras de esperança. "Olha, Miguel, desenha uma família feliz. Eles se amam muito." Miguel pega o lápis e desenha um coração em volta. Quando estão sozinhos, ele sussurra palavrinhas. "Bianca, bonita, amiga." Diego observa de longe. Não é só gratidão. Está se apaixonando por ela. O celular de Bianca toca. "Alô? Como assim piorou?" A voz treme. "Cirurgia, quanto custa?" Ela anota números desesperada. "Eu vou dar um jeito, doutor. Não deixa ela sofrer." Desliga e faz contas no papel. Não vai dar. "O que aconteceu?" Diego entra na cozinha. "Minha mãe, diabetes. Precisa operar urgente." "Quanto precisa?" "Muito dinheiro." Ela fala o valor. "Eu pago." "Não posso aceitar." "Você salvou meu filho. Deixa eu salvar sua mãe." Ficam se olhando. Diego se aproxima e toca o rosto dela. "Eu não posso." "Por que não?" "Porque você é rico e eu sou... E daí?" Miguel entra correndo. "Papai gosta da Bianca?" A pergunta quebra o momento. Diego se afasta. "Ela vai ser minha mamãe nova?" Miguel insiste. Silêncio pesado na cozinha. "A Bianca é nossa amiga." Diego consegue falar. "Eu quero que ela fique para sempre." Miguel sussurra. Quando ficam sozinhos, a pergunta ecoa entre eles. "Sobre o dinheiro." Diego volta ao assunto. "Eu aceito. Como empréstimo. Não precisa pagar." "Preciso sim. Tenho meu orgulho." Pela primeira vez em um ano, Diego pensa em amar alguém de novo. Joana não consegue dormir.
Liga para o irmão de Diego. Roberto, é sobre seu irmão. Ele está sendo influenciado por uma funcionária. Como assim? Uma faxineira. Ela está interferindo no tratamento e Diego está desenvolvendo um apego inadequado. Tenho certeza? Infelizmente, sim. Ele até disse que ela é especial. Você sabe como homens viúvos ficam vulneráveis. Roberto fica alarmado. Vou conversar com ele. Joana faz mais 3 ligações estratégicas, para amigos, sócios, vizinhos, todas iguais. Estou preocupada com Diego. Uma funcionária pode estar se aproveitando. Diego recebe 4 ligações preocupadas. Cuidado, meu amigo. Mulheres assim sabem se aproveitar. Você tem que pensar no Miguel. Ele desliga confuso. Como todo mundo ficou sabendo da Bianca. No quarto, Bianca brinca com Miguel usando massinha. Fiz um elefantinho. Eu fiz um gatinho. Ele forma a frase toda. Você tá falando cada vez melhor. É porque você ensina direito, não igual a doutora chata. Diego aparece na porta. Posso entrar? Papai, olha meu gatinho. Pela primeira vez, Diego senta no chão com eles. Ficou lindo. E você, Bianca? Um elefantinho. Miguel gosta de elefantes. Quando bebê, tinha um de pelúcia. O elefantinho da mamãe. Miguel fala naturalmente. É a primeira vez que menciona a mãe sem tristeza. Onde ela está agora? Diego engole seco. Bianca intervém. Sua mamãe virou uma estrela, pequeno. De lá ela te olha todo dia. Ela vê quando eu brinco? Vê e fica feliz quando você fala. Miguel aceita a explicação. Então ela está feliz? Com certeza. Voz firme no corredor. Diego, cadê você? Joana entra e para ao ver a cena familiar. Desculpe interromper. Tom gélido. Diego se levanta sem graça. Oi, Joana. Podemos conversar em particular? Bianca sai com Miguel. Joana fecha a porta. O que está acontecendo aqui? Como assim? Você brincando com essa mulher como se fossem um casal. Ela só ajudava. Ajudava? Diego, ela está manipulando vocês. Não percebe? Bianca não é assim. Como pode ter certeza? Conhece ela há 2 semanas? Diego fica em silêncio. Além disso, recebi ligações. Pessoas próximas estão preocupadas. Sua reputação, seus negócios. Quem falou em relacionamento? Por favor, a intimidade é óbvia. Lá embaixo, Miguel pergunta. Por que a doutora está gritando? Eles só estão conversando. Ela falou que você é ruim. E você acha que eu sou? Não. Você é a mais boa do mundo. No quarto, a discussão continua. Talvez ela tenha um jeito especial. Ou talvez saiba conquistar pais desesperados. A acusação dói. Diego fica calado. Limite o contato dela com Miguel. E pense bem antes de se envolver com alguém que pode destruir sua família. Joana sai vitoriosa, mas para na escada para ouvir. Bianca, pode subir? Aconteceu alguma coisa? É sobre nós, sobre o que está acontecendo. Silêncio. Você sabe que eu tenho sentimentos por você que vão além da gratidão. Diego, mas as pessoas estão falando. Dizem que pode ser perigoso para o Miguel. E você acredita? Não sei mais, só não quero que você se machuque. E se eu disser que não me importo? Tem certeza? Bianca demora para responder. Não tenho certeza de nada, só sei que Miguel precisa de mim e que eu também tenho sentimentos por você. Silêncio carregado. Bianca. Diego. Eles se beijam. Suave, carinhoso, cheio de sentimento. Do corredor, Joana fotografa tudo. Sorri vingativa. Agora tenho o que preciso para destruir vocês. No escritório de Joana, ela analisa a foto do beijo no celular. Não pode usar agora, seria muito óbvio. Precisa ser mais estratégica. Liga para Diego. Como você está se sentindo depois de ontem? Por quê?
Sei que foi um dia difícil. Às vezes, as emoções ficam confusas quando a gente está vulnerável. Diego fica desconfortável. Joana, o que você quer dizer? Nada demais. Só acho que talvez você devesse repensar algumas proximidades. Proximidades? A Bianca é uma boa funcionária, mas Miguel precisa de estabilidade, não de mais confusão. Diego desliga incomodado. Joana sorri. Plantou a semente. 3 dias depois, evento beneficente no clube. Bianca trabalha como garçonete extra. Joana se aproxima de um grupo de madames, falando alto o suficiente. Ando preocupada com algumas situações que vejo por aí. Como assim, doutora? Pessoas que se aproximam de famílias em momentos difíceis, aproveitando a vulnerabilidade. Dona Carmen, vizinha de Diego, presta atenção. Tá falando de alguém específico? Não posso dar nomes, né? Sigilo profissional, mas sempre oriento meus clientes sobre certas situações. Bianca passa servindo e percebe que falam dela, para perto do grupo. Principalmente mulheres jovens que sabem exatamente como conquistar homens sozinhos. Joana continua. Bianca não aguenta. Com licença, a senhora está falando de mim? Por favor, querida, eu nem te conheço. Conhece sim. Eu sei exatamente o que está fazendo. O grupo fica em silêncio, observando a tensão. Desculpa, mas não entendo do que você está falando. Joana finge inocência. Entende sim. Desde o primeiro dia que eu trabalho na casa do Diego, a senhora me trata mal. Você deve estar imaginando. Não estou imaginando nada, e todas vocês também sabem do que eu estou falando. As madames se entreolham constrangidas. Dona Carmen intervém. Menina, acho melhor você voltar ao trabalho. Bianca sente o rosto queimar. Está sendo humilhada publicamente e não tem como se defender. Diego chega neste momento e vê a confusão. Aconteceu alguma coisa? Sua funcionária teve um mal-entendido. Dona Carmen explica. Bianca olha para Diego esperando que ele a defenda, mas ele fica calado, constrangido. Desculpem o incômodo. Bianca se afasta, humilhada. Joana sorri discretamente. Viram como ela é agressiva? Exatamente o que eu falava sobre pessoas inadequadas. Naquela noite, Bianca chega em casa arrasada. Sua vizinha, Dona Rosa, está varrendo a calçada. Oi, filha, que cara é essa? Oi, Dona Rosa. Tô bem. Bem uma ova. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Bianca conta sobre a humilhação no clube. Filha, essa mulher tá com inveja de você. Inveja? Claro, você conseguiu em 2 semanas o que ela não conseguiu em 8 meses. Conseguir o quê? O coração do patrão. E ela não gosta nada disso. Dona Rosa tem razão. Joana não é só preconceituosa, é interesseira. O que eu faço? Descobre a verdade sobre ela. Aposto que não é a primeira vez que faz isso. No dia seguinte, Bianca vai numa lan house perto de casa. Pesquisa o nome de Joana na internet. Encontra algumas informações profissionais, mas nada comprometedor. Então pesquisa Joana Abreu psicóloga problema e encontra um artigo de jornal pequeno. Pai perde guarda de filho após denúncia de psicóloga. O nome do pai é Carlos Mendonça. Bianca anota e liga para ele. Alô, senhor Carlos? Meu nome é Bianca. Vi uma notícia sobre o senhor e uma psicóloga. Que psicóloga? Joana Abreu. Silêncio do outro lado. Senhor Carlos? Essa mulher arruinou minha vida. Posso conversar com o senhor? É importante. Eles marcam de se encontrar numa lanchonete. Carlos é um homem de uns 45 anos, aparência cansada. Ela tratava meu filho autista. No começo parecia competente. E depois? Depois começou a criar problemas. Dizia que eu atrapalhava o tratamento, que era possessivo demais. E aí? Minha ex-esposa começou a acreditar nela. Joana convenceu ela que eu era um pai inadequado. Como?
Inventou que eu pressionava demais o menino, que isso piorava o quadro dele. Bianca ouve com atenção. No final, perdi a guarda. Minha ex se envolveu com Joana depois do divórcio. Elas ficaram juntas? Por uns meses. Depois, Joana arrumou outro alvo e sumiu. O senhor tem alguma prova? Tenho algumas mensagens que ela mandou para minha ex. Coisas comprometedoras. Posso ver? Carlos mostra as mensagens. São claramente de uma mulher tentando seduzir, falando mal do ex-marido. Senhor Carlos, posso pedir uma cópia dessas mensagens? Pode, mas para quê? Porque ela está fazendo a mesma coisa comigo. Na manhã seguinte, Bianca chega na mansão com esperança renovada. Tem evidências contra Joana e vai mostrar para Diego. Mas encontra uma carta na mesa da cozinha. Reconhece a letra dele. Bianca, após conversar com a psicóloga do Miguel, acho melhor encerrarmos sua contratação. Acreditamos que o menino precisa de um ambiente mais adequado para sua recuperação. Agradeço pelos serviços prestados. Diego. Ela lê 2 vezes. Ele está demitindo ela. Assim, friamente, Miguel desce a escada correndo. Bianca, você chegou! Oi, pequeno! Ela se abaixa para abraçar ele, controlando a emoção. Papai está estranho hoje. Disse que você não vai mais vir aqui. Disse isso? Disse, mas eu falei que não quero. Você não vai embora, né? Bianca olha para os olhos inocentes da criança. Como explicar que os adultos às vezes fazem coisas erradas? Miguel, às vezes as pessoas precisam. Não! Ele grita e se agarra nela. Você não pode ir. Você me ensinou a falar. Diego aparece no alto da escada ouvindo tudo. Miguel, vem cá. Ele desce. Não, eu quero ficar com a Bianca. Filho, a Bianca precisa trabalhar em outro lugar. Por quê? Diego olha para Bianca por cima da cabeça de Miguel. Ela vê tristeza nos olhos dele, mas também determinação. Por quê? Porque é melhor assim. Melhor para quem? Miguel pergunta com a inocência das crianças. Diego não sabe responder. Tá bom, Miguel. Bianca intervém. Seu papai sabe o que é melhor para você. Mas eu não quero. Eu sei, amor. Mas às vezes a gente tem que aceitar as coisas. Miguel começa a chorar. Você vai esquecer de mim? Nunca, nunca vou esquecer você. Diego sente o peito apertar, vendo o sofrimento do filho. Miguel, vai pro seu quarto, agora. Não quero. Vai. Diego eleva a voz, coisa rara. Miguel sai correndo e chorando. Bianca e Diego ficam sozinhos. Era necessário gritar com ele? Não se mete na educação do meu filho. A frieza dele dói mais que qualquer grito. Tá certo. Eu que me meti onde não devia. Ela tira a carta do bolso. Toma. Eu mesma peço demissão. Bianca... Não, deixa eu falar. Ela está ferida, mas mantém a dignidade. Pensei que você fosse diferente. Diferente como? Pensei que fosse um homem de verdade, que lutava pelo que acreditava. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Entendo que na primeira dificuldade você me abandona. Diego fica calado. Entendo que é mais fácil me mandar embora do que enfrentar o que sente. Do que eu sinto. Você me ama, Diego. E isso te apavora. A verdade nua e crua fica no ar entre eles. Mas tudo bem, nem todo mundo tem coragem de ser feliz. Ela vai saindo, mas para na porta. Só uma coisa, cuida bem do Miguel. Não deixa ele regredir por causa da sua covardia. Sai da mansão sem olhar para trás. No quarto, Miguel chora no travesseiro. Diego sobe para conversar. Miguel, silêncio. Filho, sei que tá triste, mas... Você mandou ela embora. Miguel se vira com os olhos vermelhos. Você é ruim. Miguel, a Bianca é boa e você mandou ela embora. Não gosto mais de você. O menino se vira de costas. Diego tenta conversar mais, mas Miguel não responde. Nos dias seguintes, Miguel regride.
Não volta ao mutismo total, mas para de falar espontaneamente. Só responde quando perguntado com monossílabos. Joana vem fazer sessão e fica satisfeita. Viu como foi acertado? Ele está se concentrando no tratamento agora. Ele está pior, Joana. É o processo. Ele estava dependente demais daquela mulher. Dependente ou feliz? Diego, você quer que eu continue tratando dele ou não? Ele fica calado, mas Miguel não melhora. Pelo contrário, para de desenhar, não brinca mais, mal come. Uma semana depois, Diego não aguenta mais. Sai para procurar Bianca. Encontra ela trabalhando numa empresa de limpeza, lavando banheiros de um prédio comercial. Bianca? Ela se vira, surpresa. O que você quer aqui? Preciso falar contigo. Não temos nada para conversar. É sobre o Miguel. Ela para de limpar. O que tem ele? Tá muito mal. Parou de falar de novo, não come direito. E daí? Problema seu. Bianca, por favor. Por favor, o quê? Agora você se lembra que eu existo? Eu cometi um erro. Cometeu. Um erro terrível. Ela o encara. E o que você quer que eu faça? Que volte pelo Miguel. Só pelo Miguel? Diego demora para responder. Não, por mim também. Ah, agora você admite? Admito. Eu te amo, Bianca. E foi por isso que te mandei embora. E que lógica é essa? Tive medo do que iam falar, medo de estragar tudo. E agora? Agora sei que já estraguei tudo mesmo. Estraguei a felicidade do meu filho. E a minha. Bianca põe a mão na cintura. E você acha que é só chegar aqui e pedir desculpa? Não, sei que não é. Então o que você está disposto a fazer? Qualquer coisa. O que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Bianca pensa um pouco. Tem uma coisa que descobri sobre a Joana. Mas você vai ter que confiar em mim. Que coisa? Ela conta sobre o Sr. Carlos, as mensagens, o padrão de comportamento. Não pode ser. Pode sim. E se você quiser que eu volte, vai ter que me ajudar a provar isso. Como? Fazendo ela se entregar. 2 dias depois, Diego liga para Joana. Preciso conversar contigo. É sobre a Bianca. O que tem ela? Prefiro pessoalmente. Vem aqui às 8 da noite. Tá acontecendo alguma coisa? Vem que eu explico. Joana chega pontualmente. Diego a recebe na sala. E aí? O que era tão urgente? Senta aqui. Ele aponta para o sofá. Quero te contar uma coisa. Tô ouvindo. A Bianca veio me procurar. Joana fica tensa. Veio para quê? Para tentar voltar. Disse que não consegue esquecer o Miguel. E você? Mandei ela embora de novo, claro. Joana relaxa um pouco. Mas confesso que foi difícil. Por quê? Porque ela mexe comigo, Joana. Como assim? Você não percebeu? Desde que ela chegou, eu mudei. Mudou como? Comecei a me sentir vivo de novo. Depois da Maria, achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. Joana fica alerta. Diego, isso é normal. Você estava vulnerável. Era só vulnerabilidade? Claro, ela se aproveitou disso. Você acha mesmo? Tenho certeza. Diego se aproxima mais. E se eu disser que ainda sinto alguma coisa? Digo que você está confuso. E se eu disser que às vezes penso em chamar ela de volta? Joana fica visivelmente nervosa. Seria um erro terrível. E é por quê? Porque ela é inadequada para você. Inadequada por quê? Porque é pobre? Não é isso. Então é por quê? Joana hesita. Está sendo empurrada para um canto. Porque você merece alguém melhor. Como quem? Como alguém do seu nível. Do meu nível. Alguém com educação, com formação. Alguém como você? A pergunta pega Joana desprevenida. Eu não disse isso. Não precisou. Silêncio tenso. Joana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa tanto com quem eu me relaciono? Porque sou sua amiga e amigos se preocupam.
Só amiga? Como assim? Você nunca pensou em nós dois de outro jeito? Joana fica vermelha. Diego, que pergunta é essa? Uma pergunta honesta. Você está me colocando numa situação constrangedora. Não tô. Só quero entender por que você odeia tanto a Bianca. Eu não odeio. Odeia sim, desde o primeiro dia. Não é verdade? É sim, e eu sei por quê. Por quê? Porque você me quer para você. A acusação fica no ar. Joana não sabe como reagir. Isso é ridículo. É? Claro que é. Então por que tá tão nervosa? Não tô nervosa. Tá sim. E sabe por que mais eu sei? Por quê? Porque já vi você fazer isso antes. Joana empalidece. Fazer o quê? Separar casais, como fez com o Carlos Mendonça. O nome atinge Joana como um raio. Como você sabe do Carlos? Pesquisei, vi tudo. Não tem nada para ver. Tem tudo a ver. Você inventou que ele era um pai ruim para separar ele da esposa. Ele era um pai ruim. E eu também sou um pai ruim por gostar da Bianca? Joana percebe que está numa armadilha, mas não consegue parar. Você não é ruim, você só está confuso. Confuso por quê? Porque ela te manipulou. Como você manipulou a esposa do Carlos? Eu não manipulei ninguém. Não. E as mensagens que você mandou para ela, Joana fica desesperada. Como eu sei? Porque o Carlos me mostrou. Nesse momento, Bianca sai de trás da cortina. E eu gravei tudo. Joana se levanta furiosa. Vocês me enganaram! Como você engana todo mundo? Bianca mostra o celular. Isso não vale. Vale sim, e não é só isso. Diego pega uma pasta. Conversamos com mais 3 famílias que você tratou, todas com a mesma história. Miguel desce a escada, atraído pelas vozes alteradas. Quando vê Bianca, seus olhos se iluminam. Bianca! Ele corre para ela. Você voltou, sabia que você voltava. Voltei sim, meu príncipe. Joana olha a cena com ódio. Vocês acham que me destruindo vão ser felizes? Ninguém te destruiu. Bianca fala calmamente. Você se destruiu sozinha. Miguel olha para Joana. Por que você falou mentira para o papai? Eu não falei mentira. Falou sim. Você disse que a Bianca era má. A inocência da criança desarma Joana completamente. E a Bianca não é má. Ela é boa. Me ensinou a falar de novo. Joana olha para os 3 e percebe que perdeu. Perdeu Diego, perdeu o controle, perdeu tudo. Vocês vão se arrepender. Ela pega a bolsa. Não. Diego fala firme. Você que vai se arrepender. Essas gravações vão para o Conselho de Psicologia amanhã mesmo. Joana sai sem falar mais nada. Miguel olha para os pais. A doutora Má não volta mais? Não, filho, não volta mais. E a Bianca fica? Diego olha para Bianca. Se ela quiser. Quero. Miguel bate palmas. Agora somos uma família. Diego e Bianca se olham. Pela primeira vez, o futuro parece possível de verdade. Na manhã seguinte, Bianca volta oficialmente à mansão. Miguel a recebe correndo e falando animado sobre tudo o que aconteceu enquanto ela estava fora. Diego observa a alegria do filho e sente que fez a escolha certa. O telefone toca. É Joana, com a voz controlada. Diego, espero que você tenha pensado bem no que está fazendo. Pensei, e tenho certeza. Pena. Porque agora vou ter que proteger o Miguel de vocês. Como assim? Você vai entender em breve. Ela desliga. Diego fica inquieto, mas decide não preocupar Bianca. 2 horas depois, a campainha toca. Uma mulher séria de uns 50 anos mostra uma identificação. Senhor Diego, sou Sandra Oliveira, assistente social. Recebemos uma denúncia sobre situação irregular envolvendo o menor Miguel. Diego sente o chão sumir debaixo dos pés. Que tipo de denúncia? Posso entrar? Preciso fazer algumas verificações.
Sandra entra e explica que alguém denunciou possível negligência e exposição da criança a pessoas sem qualificação para cuidados terapêuticos. Também há relatos de que existe relacionamento pessoal entre o responsável e essa pessoa, o que pode estar afetando o bem-estar da criança. Bianca aparece na sala. Sandra a identifica e faz perguntas básicas sobre sua formação, experiência com crianças e natureza do trabalho na casa. Posso conversar com o Miguel? A criança desce e fica tímida com a estranha. Oi, Miguel. Sou a Sandra. Você gosta de morar aqui? Ele acena que sim, se escondendo atrás de Diego. E quem cuida de você? Papai e a Bianca. O que a Bianca faz? Brinca comigo, me ensina coisas legais. Que tipo de coisas? Desenhar e falar. Ele sussurra a última palavra. Sandra anota tudo. Faz mais perguntas sobre rotina, alimentação, se ele se sente seguro. Posso ver seu quarto? No quarto, ela examina os desenhos que Miguel fez com Bianca. São coloridos, alegres, mostram famílias felizes. Você fez todos esses? Miguel acena orgulhoso. Sandra conversa mais um pouco com a criança, sempre observando as reações dele. É claro que Miguel não está sendo prejudicado. Pelo contrário, parece uma criança feliz e segura. Senhor Diego, vou precisar de alguns documentos. Relatórios médicos, comprovante de tratamento psicológico. Diego mostra tudo. Sandra examina com atenção. Vou levar cópias para análise. Preciso retornar na próxima semana para completar a avaliação. E até lá? Até lá nada muda. Apenas mantenham a rotina normal. Depois que ela sai, Diego fica preocupado. E se ela achar que estamos fazendo algo errado? A gente não está fazendo nada errado, Bianca responde. Miguel tá bem, tá feliz. Qualquer pessoa vê isso. Mas à noite, Diego liga para um advogado amigo. Roberto, preciso de uma orientação. 2 dias depois, Sandra volta para a segunda visita. Desta vez, observa mais a interação entre as pessoas da casa, como Miguel reage a cada um. Durante o café da manhã, ela vê Miguel conversando naturalmente com Bianca, rindo, contando sobre um sonho que teve. Ele sempre foi assim comunicativo? Não, Diego explica. Ficou mudo depois que a mãe morreu. Só voltou a falar depois que a Bianca chegou. Em quanto tempo? Poucas semanas. Sandra anota. E qual era o tratamento anterior? Diego conta sobre Joana, os 8 meses sem progresso, os métodos questionáveis. Posso falar com essa psicóloga? Claro. Sandra liga para Joana, ainda da casa de Diego. Marca para o dia seguinte. Durante essa segunda visita, ela também conversa separadamente com cada um. Pergunta a Miguel se alguém já fez algo que o deixou desconfortável, se ele tem medo de alguém. Tenho medo da doutora chata. Por quê? Ela grita e não gosta da Bianca. E você gosta da Bianca? Gosto muito, ela é legal. No final da visita, Sandra se despede. Volto na semana que vem para conversar com vocês novamente. Naquela noite, Diego não consegue relaxar. A investigação está deixando todos nervosos, principalmente Miguel, que percebe a tensão dos adultos. A moça vai me levar embora? Ele pergunta na hora de dormir. Não, filho. Ela só quer ter certeza de que você está bem cuidado. Mas eu tô. Eu sei. Ela também vai ver isso. No dia seguinte, Diego resolve agir. Liga para Carlos Mendonça. Senhor Carlos, preciso da sua ajuda. O que aconteceu? A psicóloga denunciou a gente para o conselho tutelar. Estão investigando nossa família. Carlos fica indignado. Ela não para nunca. O senhor disse que conhece outros pais. Conheço, mas eles têm medo de se expor. Talvez se eu conversasse com eles... Carlos hesita. Vou tentar. Mas não garanto nada. Demora 3 dias para Carlos conseguir convencer um pai a conversar. Roberto Silva aceita um encontro reservado. Ela destruiu meu casamento, Roberto conta.
Convenceu minha ex-mulher de que eu atrapalhava o tratamento do nosso filho. Como ela fez isso? Aos poucos. Primeiro disse que eu era ansioso demais, depois que pressionava a criança. No final, minha esposa acreditou que eu era o problema. E agora? Agora mal vejo meu filho. E ela continua por aí fazendo a mesma coisa com outras famílias. Diego conta sobre a situação atual. Roberto fica pensativo. Eu posso testemunhar, mas preciso de garantias de que ela não vai me prejudicar mais ainda. Que tipo de garantias? Um advogado, proteção legal. Diego concorda em providenciar. Nos dias seguintes, Carlos consegue contato com mais um pai disposto a falar. Enquanto isso, Bianca tem uma ideia arriscada. E se eu tentasse gravar ela confessando? Como? Ligando, fingindo que quero fazer as pazes. É perigoso. Mais perigoso é deixar ela destruir nossa família. Diego não gosta da ideia, mas concorda. Bianca liga para Joana. Doutora, posso conversar com a senhora? Sobre o quê? Sobre tudo isso que está acontecendo. Acho que a gente pode resolver. Resolver como? Conversando. Só nós duas. Joana fica desconfiada. Por que você faria isso? Porque tô cansada de briga e porque talvez a senhora tenha algumas razões. Que razões? Prefiro falar pessoalmente. Elas marcam para o dia seguinte, num café público. Bianca leva o celular gravando na bolsa. Então, mudou de ideia sobre mim? Joana pergunta. Não exatamente, mas comecei a entender algumas coisas. Como o quê? Como o fato da senhora se importar muito com o Diego. Joana fica tensa. Eu me importo com todos os meus clientes. Não é isso que eu quis dizer. Então o que quis dizer? A senhora sempre gostou dele, né? Desde o começo. Isso é absurdo. Não é não. É óbvio para qualquer um que presta atenção. Joana hesita, sem saber como responder. Eu entendo. Bianca continua. Ele é um homem especial. Ele é. E quando eu apareci, a senhora ficou com medo. Medo de quê? De perder a chance com ele. Joana fica calada por um tempo. E se eu tivesse ficado? Então a senhora fez o que achou necessário. Fiz o que era melhor pro Miguel. Era melhor pro Miguel ou pra senhora? Pro Miguel! Sempre pro Miguel! Mesmo sabendo que ele estava feliz comigo, ele estava confuso. Crianças se apegam fácil. Bianca percebe que precisa ser mais sutil. E os outros pais que a senhora tratou, eles também ficaram confusos? Joana para de falar. Percebe que pode estar sendo testada. Acho que nossa conversa acabou. Ainda não. Quero entender por que a senhora me denunciou. Porque você é um perigo para essa criança. Ou porque a senhora ainda tem esperança de ficar com o Diego? Joana se levanta. Não vou mais falar sobre isso. Sai do café deixando Bianca com uma gravação parcial. Não uma confissão completa, mas o suficiente para mostrar ciúme e motivação pessoal. Uma semana depois, Sandra volta para a terceira e última visita. Desta vez, traz as conclusões da investigação. Conversei com a psicóloga que fez a denúncia e ela apresentou argumentos interessantes, mas também percebi algumas inconsistências. Sandra explica que Joana parecia ter motivações pessoais além das profissionais. Também falei com o pediatra do Miguel, com a escola que ele vai começar a frequentar, com vizinhos. E a conclusão? Minha conclusão é que Miguel está sendo muito bem cuidado. Melhor do que estava antes, segundo todos os relatos. Diego sente alívio. Porém, vou fazer algumas recomendações. Que tipo? Primeiro, que Miguel continue com acompanhamento psicológico, mas com outro profissional, sem problema. Segundo, que formalizem a situação da Bianca na casa. Ela precisa ter função definida, babá, cuidadora ou o que for. E terceiro, se vocês pretendem ter relacionamento pessoal, que sejam transparentes sobre isso. É melhor para todos,
principalmente para o Miguel. Sandra fecha a pasta. O caso está encerrado. Não há negligência nem situação irregular. Depois que ela sai, a família finalmente respira aliviada. Mas na tarde seguinte, Joana aparece na mansão. Está visivelmente perturbada. Soube que o caso foi arquivado. Soube certo. Como vocês conseguiram enganar a assistente social? A gente não enganou ninguém. Ela viu a verdade. A verdade. A verdade é que vocês estão destruindo a vida dessa criança. Miguel, que brincava na sala, para ao ouvir a voz de Joana. Corre para se esconder atrás de Bianca. Viu isso? Joana aponta. Vocês ensinaram ele a ter medo de mim? Ninguém ensinou nada. Ele mesmo decidiu. Crianças não decidem, elas são influenciadas. Diego intervém. Joana, é melhor você ir embora. Não vou embora, preciso fazer vocês entenderem. Entender o quê? Que esse relacionamento é um erro, que vocês estão prejudicando o Miguel. Miguel nunca esteve melhor na vida. Por enquanto, mas e quando der errado? E quando ela cansar e for embora? Bianca se aproxima. Joana, olha para o Miguel. O quê? Olha para ele. De verdade. Joana olha. Miguel está no colo de Bianca, calmo e seguro. Você vê sofrimento? Vê medo? Vejo uma criança manipulada. Você vê uma criança amada. E isso te incomoda. Não me incomoda. Incomoda sim, porque você nunca conseguiu isso com ele. A verdade dói. Joana fica calada. 8 meses. Bianca continua. 8 meses tentando e ele nunca se abriu com você. Porque o caso era complexo. Porque você estava mais interessada no pai do que no filho. Joana desaba numa cadeira. Eu só queria ajudar. Você queria o Diego. E não tem problema querer. O problema é usar uma criança para conseguir. Eu nunca usei. Usou sim. Manteve ele em tratamento mais tempo que o necessário. Recomendou coisas que ele não precisava. Joana fica em silêncio, finalmente confrontando a verdade sobre si mesma. E agora? Ela pergunta baixinho. Agora você vai embora e deixa a gente em paz. E se eu prometer que... Não, chega, Joana, você já fez estrago suficiente. Miguel se aproxima devagar. Doutora triste? Joana olha para ele com os olhos marejados. Tô, pequeno. Por quê? Porque a doutora fez coisas erradas. Vai parar de fazer? A pergunta inocente quebra o que restava da resistência de Joana. Vou, prometo que vou. Ela se levanta, pega a bolsa. Diego, o quê? Desculpa, por tudo. Tá desculpada. Cuida bem dele. Vou cuidar. Joana sai da mansão, desta vez para sempre. Miguel pergunta, ela não volta mais? Não, pequeno, não volta mais. E agora somos família? Diego olha para Bianca. Você quer ser nossa família? Quero. Para sempre? Para sempre. Miguel sorri. Eba, agora tenho uma mãe nova. Do lado de fora, Joana entra no carro. Olha uma última vez para a mansão onde poderia ter sido feliz se não tivesse tentado forçar a felicidade dos outros. Ela vai embora da cidade. É hora de recomeçar, longe de tudo que a lembra dos erros que cometeu. Na mansão, Diego, Bianca e Miguel se abraçam. Finalmente, são uma família de verdade, construída com amor genuíno, não com manipulação ou interesse. A luta acabou. Agora é hora da felicidade. 3 semanas depois, a mansão respira paz. Miguel acorda feliz todo dia, tagarela no café da manhã e gruda desenhos coloridos na geladeira. Diego observa essa nova rotina e sabe que precisa tomar uma decisão. Bianca, preciso falar contigo. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim. É sobre nós dois. Estão na cozinha depois do almoço. Miguel brinca no jardim. O que sobre nós? Quero que você case comigo. Quero que sejamos uma família de verdade. Diego, sei que vai ser difícil. Que as pessoas vão falar,
E você está preparado? Diego hesita. Tô tentando me preparar. Tentando? É complicado, Bianca. Minha vida sempre foi numa bolha. Clube, negócios, sociedade. E eu não faço parte dessa bolha. Não, mas talvez seja a hora de sair dela. Miguel entra correndo. Papai, Bianca, tem um gato no jardim. Tem mesmo? Bianca se abaixa. Que cor? Pretinho, tá com fome? Vamos dar leite para ele? Pode. Diego observa a cena. Essa é sua família. Naquela tarde, liga pro advogado. Roberto, quero uns papéis. Que papéis? Reconhecimento de união estável e autorização para Bianca cuidar do Miguel. Tem certeza? Tenho. Nos dias seguintes, Diego testa as águas. Liga pro irmão Roberto. Vou me casar com a Bianca. Silêncio. Roberto, você tem certeza? Tenho. Diego, pensa nos negócios, na imagem. Penso no meu filho e em mim. Mas ela é a mulher que amo. Roberto suspira. Se é isso que você quer, é. Então tenta não estragar tudo. A ligação não foi como Diego esperava, mas também não foi a pior reação possível. A conversa com Dona Carmen é mais difícil. A vizinha quase derruba o café quando ele conta. Com a faxineira? Com a Bianca. Diego, você pensou direito? E o que vão dizer no clube? Não me importo. E seus amigos? Os verdadeiros vão entender. Dona Carmen balança a cabeça. Espero que você saiba o que está fazendo. Diego sai sabendo que não convenceu ninguém ainda. À tarde, Bianca recebe a mãe, que teve alta do hospital. Filha, como você tá? Mãe. Elas se abraçam. Miguel aparece. Quem é? É minha mãe, Miguel. Dona Sueli. Oi, vovó. Dona Sueli se derrete. Oi, netinho lindo. Diego chega da rua tenso. Dona Sueli, que bom ver a senhora bem. Obrigada por tudo, Diego. Não precisa agradecer. Durante o jantar, Dona Sueli observa tudo. Vê Miguel brincando com Bianca, Diego olhando para a filha com carinho. Depois na cozinha. Filha, você ama ele? Amo. E ele te ama? Acho que sim. Então por que não se casam? É complicado, mãe. Somos muito diferentes. Bobagem. Seu pai era pedreiro, eu era faxineira de hospital. A gente foi feliz 25 anos. Mas é diferente. É igual. Você merece ser feliz. Naquela noite no jardim, Diego está calado. O que foi? Bianca pergunta. Conversei com algumas pessoas hoje, sobre nós. E? Não foi fácil. Eles não aprovam? Alguns não. Outros ficaram chocados. Bianca fica triste. Entendo. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Não. Porque quando vejo você com o Miguel, quando vejo ele feliz, nada mais importa. Tem certeza? Tenho. Casa comigo, Bianca. Do jeito que der, mas casa. Sem anel, sem festa grande. Com o que você quiser. Só não me deixa sozinho de novo. Ela sorri. Tá bom, aceito. Eles se beijam, selando a decisão de enfrentar o mundo juntos. Na manhã seguinte, Diego acorda decidido. Vai fazer as coisas direito mesmo que seja difícil. Miguel, vem cá. Tô em encrenca? Não, é coisa boa. Sentam no sofá. O que você acha da Bianca? Gosto, ela brinca comigo. E se ela virasse sua mamãe? Os olhos do menino brilham. Pode, pode. Eu quero. Miguel pula. Ela vai morar aqui? Vai. Para sempre? Para sempre. Miguel abraça o pai. Papai, você é demais. No escritório, a reunião com os sócios é tensa. Pessoal, vou me casar com a Bianca. Doutor. Henrique franze a testa. A funcionária. A mulher que amo. Diego, isso pode afetar os negócios. Pode, mas não vou desistir dela. E se perdermos clientes? Então, vamos conquistar outros. Dr. Henrique suspira. É sua vida, mas espero que saiba das consequências. Sei e aceito. A conversa não foi fácil,
mas Diego manteve a posição. Em casa, encontra Bianca nervosa. Como foi? Complicado, mas firme. Eles aceitaram? Alguns sim, outros não. Mas a decisão é nossa. E se der errado? Não vai dar, a gente vai fazer dar certo. Miguel aparece. Vocês vão se casar quando? Diego e Bianca se olham. Em 2 meses. Diego decide. 2 meses? Bianca se assusta. É pouco? É que tem tanta coisa para organizar. A gente organiza devagar, sem pressa. Miguel bate palmas. Vai ter bolo? Vai. E eu vou ser pajem? Claro. Eba! Nos dias seguintes começam os preparativos. Querem algo simples, uma cerimônia no jardim, só para os mais próximos. Quantos convidados? Diego pergunta. Poucos. Minha mãe, alguns vizinhos e, da minha parte, família e amigos que realmente importam. Miguel, desenhando na mesa, levanta a cabeça. A doutora chata vem? Não, pequeno. Que bom. Ela ia fazer bagunça. 2 semanas antes do casamento, Diego recebe ligações desagradáveis. Diego, ouvi dizer que você vai se casar com a empregada. É um cliente importante. Com minha noiva, sim. Isso pode afetar nossa parceria. Então talvez seja melhor encerrarmos por aqui. Você está falando sério? Muito sério. O cliente desliga irritado. Diego sabe que pode ter perdido um contrato, mas não se arrepende. Dona Carmen aparece na vizinhança espalhando fofoca. Soube que o Diego vai se casar com a faxineira. Que escândalo! As informações chegam até Bianca pelos vizinhos. Ela fica triste. Diego, talvez seja melhor a gente esperar. Por quê? As pessoas estão falando mal. Isso pode te prejudicar. Deixa elas falarem. Quem importa para mim já sabe da verdade. Mas e se... Miguel interrompe. Vocês estão brigando? Não, pequeno, só conversando. Então parem de ficar tristes. Casamento é para ser feliz. A simplicidade da criança resolve a discussão. Ele tem razão. Diego sorri. Casamento é para ser feliz. Então vamos ser felizes. Bianca concorda. 1 semana antes do casamento, mais complicações. O salão que iam alugar cancela o contrato na última hora. Por que cancelaram? Bianca pergunta. Disseram que surgiu um problema na agenda. Problema? Acho que alguém não gostou da nossa união. Bianca fica arrasada. E agora? Fazemos aqui mesmo, no jardim. Vai ficar mais bonito. Mas e se chover? A gente improvisa. O importante somos nós. Miguel aparece. Por que vocês estão preocupados? Mudamos o casamento para o nosso jardim. Legal. Assim o gatinho pode vir também. A alegria da criança contamina os adultos. Ele tem razão. Vai ser mais especial assim. Bianca sorri. 2 dias antes do casamento, Diego recebe uma ligação inesperada. Diego, é o Dr. Henrique. Oi, doutor. Queria te dizer uma coisa. Pensei melhor sobre seu casamento. Ah, é? É. Se a Bianca te faz feliz, então você tem meu apoio. Sério? Sério. E vou estar lá no casamento. Diego fica emocionado. Pelo menos uma pessoa mudou de ideia. Na véspera do casamento, a família está reunida na sala. Miguel desenha no chão, Bianca dobra guardanapos, Diego organiza cadeiras no jardim. Tô nervosa, Bianca confessa. Eu também, Diego admite. E se der errado? Não vai dar. Como você sabe? Porque a gente se ama, e isso é o que importa. Miguel levanta do desenho. Posso falar uma coisa? Claro. Vocês param de ter medo? Eu quero vocês casados. Os dois riem. A criança tem razão. Já passou da hora de parar de ter medo. Dia do casamento. O jardim está decorado com flores simples. Nada muito fancy. Diego e Bianca queriam algo que representasse o amor sincero. Miguel está no quarto, tentando amarrar a gravata sozinho. Papai, me ajuda. Claro, campeão. Tô bonito? Tá lindo. E você tá nervoso? Um pouco. Por quê?
Porque é um dia importante. Mas você gosta da Bianca, né? Gosto muito. Então vai dar tudo certo. No quarto ao lado, Bianca se arruma com a mãe. Filha, você tá linda. O vestido é simples, mas elegante. Tô nervosa, mãe. Normal. Mas você escolheu certo. Escolheu. Esse homem te ama de verdade. Dona Rosa bate na porta. Posso entrar? Claro! Que noiva mais linda! Obrigada, Dona Rosa, por ter me incentivado desde o começo. Eu só falei a verdade. Lá embaixo chegam os convidados. Uns 30 pessoas, não muitos, mas os que realmente importam. Dr. Henrique aparece, cumprindo a promessa. Roberto, irmão de Diego, chegou na última hora. Pensei que não viesse, Diego comenta. Mudei de ideia. Você é meu irmão. Dona Carmen não veio, nem vários do clube, mas outros vizinhos apareceram para apoiar. O juiz de paz chega às 4, homem simples, acostumado com cerimônias do coração. Miguel desce primeiro, sério, carregando as alianças numa almofadinha. Todo mundo sorri vendo a criança concentrada. Diego desce em seguida, elegante, mas relaxado. Por último, Bianca com a mãe. Quando Diego a vê, sente o coração acelerar. Eles se encontram no altar improvisado. Miguel fica no meio. Estamos aqui para celebrar a união de Diego e Bianca. O juiz começa. Miguel o interrompe. Moço e eu... Todo mundo ri. E o Miguel também, é claro. O juiz sorri. Diego, você aceita a Bianca como esposa? Aceito. E prometo que nossa família vai ser baseada no amor. Bianca, você aceita o Diego como marido? Aceito. E prometo cuidar dele e do Miguel sempre. As alianças. Miguel entrega as alianças. Diego coloca no dedo de Bianca. Com esta aliança, prometo te amar sempre. Bianca coloca no dedo de Diego. Com esta aliança, prometo ser sua companheira para a vida toda. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eles se beijam. Miguel aplaude alto. Agora somos família oficial. Todo mundo aplaude. Alguns choram. É impossível não se emocionar. A festa continua no jardim. Música suave, comida gostosa, conversas alegres. Miguel não para de mostrar para todo mundo o desenho da família nova. Dr. Henrique se aproxima de Diego. Preciso me desculpar. Por quê? Por ter duvidado. Vendo vocês hoje, é claro que fizeram a escolha certa. Obrigado por vir. A Bianca é especial e o Miguel tá radiante. Ele tá mesmo. Durante a festa, chegam notícias de que Joana saiu da cidade. Começou nova vida em outro estado, longe de tudo que a lembrava dos erros. Melhor assim, Diego comenta. Todo mundo merece uma segunda chance. Quando o sol se põe, sobram só os mais próximos. Miguel tá cansado, mas não quer parar. Não quero que acabe. Por que não? Porque foi o dia mais feliz. Vai ter outros dias felizes. Bianca promete. Jura? Juro. Miguel sorri e vai brincar com os primos. E então, senhora Mascarenhas? Diego brinca. Me sinto completa. Sem medo? Com um pouquinho. Mas feliz. Medo de quê? De não saber ser esposa de rico. Você não vai ser esposa de rico, vai ser minha esposa. E eu vou aprender a ser marido de uma mulher incrível. Ficam observando Miguel brincar. A criança que há 1 ano era muda, agora fala sem parar. Sabe o que mais me deixa feliz? Bianca comenta. O quê? Ver ele assim, confiante, alegre. Nossa família deu certo. Deu. Miguel corre até eles. Olhem, a lua. A lua cheia surge no céu, iluminando o jardim. Vamos fazer um pedido? Miguel sugere. Que tipo? Pra lua. Pra gente ser feliz sempre. Fecham os olhos e fazem o pedido. O que vocês pediram? Miguel quer saber. Segredo. Diego brinca. Eu pedi pra gente nunca brigar. Bom pedido, Bianca sorri. E pra ter irmãozinhos. Vocês vão me dar irmãos, né? Diego e Bianca se olham rindo. Quem sabe? Bianca responde. Eba, nossa família vai crescer. Entram na casa de mãos dadas.
O jardim fica vazio, mas ainda guarda a energia da felicidade. No dia seguinte, Diego perde mais 2 clientes por causa do casamento, mas ganha 3 novos, indicados por Dr. Henrique. A vida é assim, ele comenta com Bianca. Quando uma porta fecha, outra abre. Bianca começa a estudar para fazer supletivo, quer crescer junto com a nova vida. Miguel volta para a escola falando para todo mundo que tem uma mamãe nova. 6 meses depois, estão esperando o primeiro filho juntos. 1 ano depois, Miguel tem uma irmãzinha que ele protege e ensina tudo o que aprendeu com Bianca. A mansão que foi silenciosa por tanto tempo agora ecoa com risadas, conversas, vida. Diego aprendeu que amor não tem classe social. Bianca descobriu que merece ser amada. Miguel ganhou a família completa que sempre sonhou, e todos construíram algo que nada pode destruir. Uma família baseada no amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro não precisa de dinheiro para existir. Só precisa de corações dispostos a se entregar completamente. Gostou dessa história? Você acha que Joana teve o que mereceu? Acha que o amor pode vencer qualquer preconceito? Me conta nos comentários. Até a próxima história.